Neste momento, convidamos à mesa a secretária nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Carmen Silveira de Oliveira, para a síntese e recomendações sobre esse seminário. Boa tarde a todas e a todos. Na verdade, não é uma tarefa fácil de fazer uma síntese. Uma ameaça foi detectada. Dos que estão aqui e que acompanhou esses 2 dias de discussões tem condições de fazer a sua síntese e provavelmente nós teremos dezenas delas, né? Dezenas de versões. Portanto, eu vou apresentar aqui uma versão de síntese, né? Deixando claro que poderemos ter divergências do que escutamos e que pontuações são essas a serem consensuadas. Bom, em primeiro lugar, queria destacar o pano de fundo, né, desse seminário. Eu acho que o Brasil todo ele foi inundado de rosa porque foi dito que outubro era rosa, né, como a grande campanha contra o câncer, né, especialmente o câncer feminino, né. No entanto, o outubro adquiriu uma outra cor, né? Virou o outubro da primeira infância. Acho que nunca tivemos tantas pautas, tantos encontros, tantas redes, né, sendo reunidas para poder fazer essa discussão. Uma discussão que eu diria um tanto até tardia, considerando que festejamos nesse ano 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E pela primeira vez eu vejo a primeira infância pautada com tamanho vigor nas redes, né, de direitos da criança e do adolescente. Uma primeira infância que já foi colocada como objetivo estratégico do PPA, próximo PPA, da Secretaria de Direitos Humanos. Nós temos 5 objetivos estratégicos e um deles é a política para a primeira infância. E agora virou também um tema estratégico para a Secretaria de Assuntos Estratégicos. Como nós somos 2 secretarias vinculadas à Presidência da República, eu diria que a primeira infância virou uma prioridade para a Presidência da República. Nesse contexto atual, também temos o fortalecimento das redes, né, como a própria Rede Nacional pela Primeira Infância, que congrega mais de 100 entidades, organizações, associações profissionais. Temos a Frente Parlamentar pela Primeira Infância e temos, finalmente, um Plano Nacional pela Primeira Infância, construído pela rede, né, e deliberado, aprovado pelo CONANDA em dezembro do ano passado. Então, estamos no primeiro ano de vigência, né, do Plano pela Primeira Infância. E o que assistimos nesses dias e nesses vários encontros do mês de outubro é que o Brasil já produziu várias experiências, vários estudos, várias propostas e parece que então chegou a hora da nossa integração em torno de uma luta conjunta, né? No entanto, parece que nós temos alguns ajustes a fazer, né? E eu queria aqui pontuar, como eu disse na minha síntese, né, algumas pontuações que já foram, inclusive, sinalizadas em falas anteriores à minha, né? De um lado, afirmar que a criança pequena é um cidadão de hoje, né? Não é um cidadão do futuro, mas que queremos, sim, cuidar desse presente e cuidar desse futuro, portanto, afirmá-los, né, como prioridades. Em segundo lugar, problematizar também um tanto a ideia de que a primeira infância dá bom retorno, né? Dá bom retorno para o futuro, na vida adulta, dá bom retorno do ponto de vista econômico e financeiro, e afirmar aqui a ideia de que a criança pequena ela deva ser prioridade porque é um direito seu, né? Não é apenas porque dá retorno. Então, não é apenas um argumento econômico que deve de estar presente nas nossas falas, mas a afirmação dos seus direitos. E, por outro lado, incomodou um pouco, e talvez alguns de vocês, não sei,
a ideia de que o direito à sobrevivência, ou seja, todos os cuidados para que a criança não morra, para que a criança não adoeça, para que a criança não seja vítima da violência como direito da proteção, deva de ser afirmado como um direito negativo, né? Não existe direito que seja negativo. O direito à sobrevivência e o direito à proteção deveria de ser considerado também um direito positivo, especialmente diante dos mais vulneráveis. Bom, que concordâncias temos, né, referidas às estratégias possíveis, né? Concordamos, parece que todos, de que a política para a primeira infância, ela tem uma natureza intersetorial, né? E, portanto, ela vai exigir intersetorialidade, né? Uma intervenção, portanto, integrada em cada esfera de governo, né? E com a devida pactuação federativa, porque sabemos todos, constitucionalmente, o município tem autonomia, o Estado também tem autonomia, portanto, qualquer política nacional para ser implementada, ela deva de ser por adesão, né? Por pactuação federativa. Também, no que diz respeito a esta política, aparece fortemente a ideia de valorizar os programas e iniciativas existentes. Acho que a gente ouviu aqui reiteradamente, não vamos inventar a roda, vamos aproveitar, potencializar o que já existe, né? Também aparece forte a ideia da porta de entrada, né, para que seja muito mais operacional, tanto para as famílias quanto para o atendimento. E, nesse sentido, também surge como demanda o protocolo integrado, ou protocolos integrados, né, já que teremos, seguramente, várias circunstâncias relativas à situação daquela criança que pode divergir da outra e, portanto, a necessidade de prever tudo isso em fluxo de atendimento. Aparece também fortemente, inclusive na apresentação de experiências, que é muito diferente a estratégia que teremos no Rio Grande do Sul da estratégia que teremos no Acre, né? Portanto, esta política a ser implantada, ela deva de contemplar e valorizar as peculiaridades culturais, né? As peculiaridades locais. E, embora não tão fortemente, eu gostaria de afirmar isto, né? Porque isto está, inclusive, como matriz da própria formulação do Plano Nacional pela Primeira Infância, a necessidade de que o poder público se articule com as organizações sociais e com o terceiro setor, né? O poder público sozinho não dará conta da implementação desse trabalho, né, com a cobertura e com a abrangência que se pretende. Quais foram os focos que foram destacados aqui para esta política? De um lado, aquilo que já está mais consagrado, né, como direito na primeira infância, que é o direito à saúde, ou seja, a atenção ao pré-natal, ao parto, ao recém-nascido, ao primeiro ano de vida. No entanto, ainda nós temos poucas coisas definidas para depois do primeiro ano de vida, até os 6 anos de idade, né? Então, me parece que nós temos um trabalho a construir, que atribuições são da saúde, que atribuições são para a educação, para as diversas áreas, para esta faixa etária, né? Concordamos também com a ideia do atendimento individualizado das crianças, com acompanhamento do seu desenvolvimento integral, né? No entanto, parece que precisamos discutir um pouco melhor que tipo de acompanhamento do desenvolvimento é esse, né? Ele é um acompanhamento que vai envolver medição, né, do desenvolvimento. Existe algumas controvérsias já situadas em vários espaços de trabalho, né, a preocupação de que a avaliação, muitas vezes, ela pode concorrer para a estigmatização, especialmente para essa criança pobre, né? Hoje nós já temos uma adolescência pobre estigmatizada, né? Eles são violentos, eles são drogaditos, eles são perigosos. Daqui a pouco a criança pequena de periferia, criança pequena do campo, será vista como burra, como incapaz, né? Então, é importante saber que utilidade terá esses instrumentos de medição
para que também não concorramos para uma certa prática de higienismo social que já foi tão presente nas políticas públicas brasileiras, ou até mesmo, né, para a onda crescente de medicalização. Né? Ou seja, para cada déficit de desenvolvimento, teremos um medicamento a ser prescrito pelo médico. Além do atendimento individualizado das crianças, apareceu uma ideia muito forte, né, que é o fortalecimento das competências familiares. E o que eu aprendi hoje com vocês não é só das competências familiares, mas a competência familiar passa pelo vínculo familiar. Né? Então, fortalecer os vínculos familiares não é culpabilizar a família, não é ter o foco apenas na mãe, porque o pai é o grande esquecido, depois a gente se queixa que ele está ausente. Né? Então, valorizar este entorno familiar e aí também, né, o cuidado para que este trabalho com a família não signifique também uma intervenção, uma intromissão no âmbito familiar, né? E aí nós temos também estabelecer alguns códigos, digamos, neste trabalho, né, para orientar o trabalho de visitação domiciliar e também com os grupos dos pais, porque absolutamente ninguém quer ensinar aos pais, né? Queremos também aprender com eles. A aprendizagem ela será mútua nesse processo. Queria pontuar aqui um esquecimento. A gente fala tanto das famílias mais vulneráveis, mas será que as famílias das elites também não estão em alta vulnerabilidade hoje? Quando você vê, por exemplo, que o abuso sexual também está presente nas elites, a negligência, a drogadição, né, dos pais, inclusive, não só dos filhos. E me parece que, via de regra, se entende que as políticas públicas têm que ser voltadas para os pobres, né? Que a visitação domiciliar será feita apenas com as famílias dos pobres, que os grupos de pais serão apenas feitos com os pobres. Então, fica uma pergunta, será que este é o caminho que pretendemos, né? Também foi pontuado, especialmente no dia de hoje, o tema da educação infantil, né? E aprendi também aqui que a educação infantil com qualidade implica e inclui a cobertura, né? Especialmente considerando hoje o déficit que nós temos em áreas urbanas, com o tema do pleno emprego, né? Mas também do direito da criança a conviver em outro ambiente que não seja o casebre, né, que por melhores cuidados que esta mãe, esta família possa ter, essa criança pode ter um outro ambiente onde ela, na sociabilidade com outras crianças e outras ofertas de aprendizagem, ela possa também se desenvolver mais integralmente. Também vimos aqui que, além da família, é preciso trabalhar com o ambiente mais amplo, com a própria comunidade, com a convivência comunitária. E aqui gostaria de chamar a atenção de que nós temos hoje uma criança pequena que ela acaba sendo muito mais alvo hoje do acolhimento institucional, esta medida protetiva, judicial, que, em nome da proteção dessa criança pequena, porque ela é mais vulnerável, né, tem menos chances, às vezes, de se defender e de pedir ajuda diante de uma negligência familiar, ela acaba chegando também muito em maior número aos abrigos que proliferam no país, né? Infelizmente, nós tivemos uma lei de adoção recentemente aprovada e que não proibiu o abrigamento de crianças com menos de 3 anos de idade, como nós temos em alguns países, como o Uruguai. Fica talvez uma recomendação aos senhores legisladores, quem sabe a gente aprimora a lei de adoção e impede o abrigamento institucional. Isso não significa que essa criança não deva de ser acolhida, mas nós já temos outras medidas, como famílias acolhedoras, né, por exemplo, e que pode dar pleno atendimento diante de uma violação de direitos. Queria chamar a atenção também de um problema de convivência que temos hoje com os canteiros de obras. Nós temos milhares de trabalhadores que saem dos seus estados de origem e vão passar meses, se não algum par de anos, num outro estado. E, pasmem, hoje nós temos grandes empresas, né, que acabam dando um bônus para os trabalhadores que não visitam as suas famílias, ou seja, que ficam mais tempo trabalhando nesses canteiros de obras. Então, nós temos hoje filhos,
filhos com pais vivos e, no entanto, vivendo uma orfandade, né, tanto dos pais impedidos de conviver com seus filhos e vice-versa. Queria chamar a atenção também, não pautamos muito isto aqui, que é a cidade como um todo, né? Uma cidade que não é acessível para a criança pequena, uma cidade que coloca essa criança pequena com riscos de atropelamento, com riscos de acidente de trânsito, que talvez o pessoal da saúde saiba até os números melhores do que eu, mas são números grandes, né? E uma cidade que não oferece espaços de convivência para crianças pequenas, que há um déficit de praças, e nas praças um déficit de equipamentos para este pequenininho, né, ou para esta pequenininha. Não vi também aqui com muito destaque, mas imagino que concordamos de que uma política para a primeira infância tenha que ter esse foco, que é o enfrentamento da violência contra crianças pequenas. Elas são mais vulneráveis à negligência, como já havia dito, à violência física, à violência sexual, e nós não temos hoje, inclusive, alguns canais para que elas possam se expressar no seu pedido de ajuda, né? Saúdo aqui a iniciativa de que a gente não pense a política pública no estrito senso das políticas setoriais, por isso, né, convocamos o planejamento urbano, mas convocamos também as políticas de comunicação. Foi colocado aqui a importância de que a primeira infância seja pautada na TV, no rádio, né, de que se construa datas alusivas, como a experiência do Rio Grande do Sul já tem com a semana e com a passeata do bebê. E queria chamar a atenção, porque já ouvi isso num debate feito durante esse mês, que os programas de televisão hoje têm uma tendência a tomar a criança pequena como o pequeno consumidor, né, dirigindo inclusive publicidades para esta pequena criança, né, ou então inclusive programas de televisão para bebês, né, onde ao invés do bebê experimentar, ele acaba assistindo, né, e sendo estimulado visualmente e não por experimentação. Então, acho que é importante que a gente paute com as empresas de mídias, né, tanto públicas quanto privadas, a necessidade de que este pequeno cidadão, né, ele não seja visto apenas como um pequeno consumidor ou um pequeno telespectador. E com isso encerro dizendo do direito talvez mais esquecido das crianças pequenas, que é o direito à participação. Talvez por ela ser pequena, a gente acha que ela é imatura, né? No entanto, quando a Convenção e o próprio Estatuto consagra a ideia do interesse superior da criança, está afirmando que a criança tem que ter as suas ideias e os seus sentimentos considerados, né? E isso implica, inclusive, que a gente possa pensar que esta criança pequena, desde pequena, deve de ser educado para a diversidade, para a convivência, né, ou seja, para a educação em direitos humanos. Então, oxalá o ambiente das creches, da educação infantil, seja também uma oportunidade para que essa criança pequena aprenda desde cedo a ter respeito pelo negro, pela pessoa com deficiência, pela orientação sexual diversa da maioria e outros temas que levam à intolerância, se não ao ódio na nossa sociedade. Afinal, o Brasil grande que queremos é um Brasil também grande na mentalidade, né? E, sobretudo, um Brasil que respeita os pequenos. Espero não ter traído as ideias gerais e consensuadas aqui e em outros espaços de outubro. Obrigada.